E aí, galera, hoje o goleiro Bruno concedeu coletiva aqui no Ceará. A sala de imprensa do clube está ali com gente trabalhando, então vim aqui para o ônibus para a gente ter esse panorama aqui e podermos conversar sobre essa coletiva. O Bruno vê a partida contra o Avaí como uma oportunidade para a equipe jogar bem, vencer em casa e retirar essa questão da pressão. Foi uma pergunta que eu fiz a ele, a pressão que vem vindo contra principalmente o técnico Barroca, mas acaba envolvendo também a atuação dos atletas. Então ele entende que essa partida contra o Avaí é um momento de oportunidade para ele, para a equipe, para o Ceará. Sabe que está faltando algo em casa. Quando uma equipe tem 6 partidas em casa e 7 fora, pontua muito mais fora do que pontua em casa e faz suas melhores apresentações fora de casa do que em casa, realmente alguma coisa está errada. Meu ponto de vista as melhores apresentações do Ceará nessa Série B foram contra o Londrina, contra o Atlético Goianiense. 2 vitórias muito importantes do Ceará fora de casa. Também teve uma boa apresentação contra o Criciúma, mas essas 2 não deu chance ao adversário. E em casa, o Ceará ainda não teve uma apresentação assim. Até venceu, a última vitória em casa foi contra a Chapecoense, mas a performance, a forma como a equipe jogou, a partida do time em campo foi bem diferente. E o Bruno sabe que falta algo em casa. Ele acredita que tomar o primeiro gol em casa tem sido um dos problemas que o Ceará tem enfrentado dentro dessa Série B. Se tivesse marcado primeiro, ele acha que a situação teria sido diferente. E sabe também que o time precisa vencer os jogos em casa para ir bem na Série B. Dificilmente você vê. O time subiu na Série B porque o aproveitamento foi de 70%, 80% fora de casa. Não, você vê que o time conseguiu um acesso porque conseguiu um grande aproveitamento em casa, principalmente o Ceará, que é um time de grande torcida e que isso prejudica os seus adversários. Isso facilita o seu trabalho. Mas para isso a equipe também tem que se ajudar, tem que jogar bem. Sobre a defesa do pênalti, o Bruno defendeu um pênalti na partida contra o Sampaio. Inclusive isso garantiu o empate, o ponto conquistado pelo Ceará fora de casa. Bruno admitiu que teve tudo a ver com a análise de desempenho do Ceará, soube que o Marcinho prefere bater no canto direito, por isso ele pulou para o canto direito. O que acontece é assim, o cara bate para o canto direito, é muito fácil, a gente deve pensar, olha, os analistas falam, então naquele jogo, como você bateu no canto direito, bate no esquerdo. O problema é que o jogador, ele está tão convencionado a bater naquele canto, ele treinou tanto naquele canto, que se ele trocar de canto, a chance dele perder é até maior do que batendo no canto certo, mesmo sabendo que o goleiro adversário vai saber qual o canto que ele vai fazer a cobrança. E é por isso que pulou para o canto direito, o Bruno Marcinho bateu no canto direito, e é claro que tem a qualidade do goleiro, não é só saber não. Muita gente sabe que o jogador X vai bater no canto X, mas não consegue, pula lá e não faz a defesa. Mas o Bruno foi muito bem, ele tem sua qualidade também para defender pênalti, óbvio, disse que estava muito feliz com esse pênalti defendido no Ceará. Sobre jogar em casa, será a primeira partida dele, Bruno, jogando em casa, defendendo o Ceará. Ele lembra que nos outros jogos viu toda a movimentação, a felicidade da torcida, mas ficou no banco de reservas. E afirma que mais importante do que jogar em casa, ele, pela primeira vez, ter essa possibilidade de jogar, defender o Ceará jogando em casa, que deixa ele muito feliz, mas o mais importante que isso é que o Ceará vença esse confronto contra o Avaí. Acredito, inclusive, no apoio da torcida contra o Avaí e sabe que pode haver algum tipo de impaciência, mas acredita que no final das contas, o torcedor sabe que o time precisa vencer, precisa do resultado e vai mais apoiar do que se mostrar impaciente contra o Avaí. Cenas dos próximos capítulos e a gente tem que ver. O técnico Barroca, depois da partida contra o Sampaio, comentou na coletiva dele que o goleiro Bruno ficou sentado muito tempo, deitado no vestiário muito tempo depois do jogo. E o Bruno confirmou isso aí. Cara, eu fiquei pensando, se pra mim tava assim, imagine pros jogadores, né? Eu nunca tinha passado por isso. Sim, foi... A gente subiu para aquecer, era 2h30. Tava muito quente, calor, tava... Minha roupa tava toda molhada. Eu nunca fiquei assim, com a camisa e com o calção molhado. E foi bem difícil mesmo. Depois do jogo, realmente, eu fiquei 10 minutos lá no chão, na maca lá. Eu nunca tinha sentido isso. Não sei nem por que eu tava daquele jeito, mas
Depois eu fui entender, teve jogador que passou mal, ficou vomitando. Então, muita gente não sabe disso, a dificuldade do jogo foi bastante. A gente tá num clima quente, mas lá estava diferente, não estava normal lá. E eu creio que o time sentiu bastante isso, né? Então, agora a gente vai jogar em casa, vai jogar no nosso clima e a gente tem tudo para sair vitorioso. Me chama a atenção nessa fala do Bruno, quando ele diz: eu nunca tinha sentido isso. Realmente, o calor deveria estar absurdo nessa partida. Ele é o goleiro, o que menos se movimenta, o que mais fica parado lá atrás. E sentiu todo esse calor. Ele que vem treinando aqui no Ceará, né? Tudo bem, ele estava no sul do país, mas ele vem treinando aqui no Ceará já há bastante tempo. Mas como ele disse aí na sua declaração, que era diferente do clima que eles sentiram por aqui. Sobre essa questão da pressão nas redes sociais, o Bruno admite que não olha os comentários nas redes sociais, sabe que o Ceará passa por pressão e entende que é preciso fazer o trabalho bem feito, conseguir os resultados, jogar bem para que a torcida possa entender. Sobre ele mesmo, né, ele disse que quando ele faz uma defesa como essa de pênalti, o que se diz dele é mais do que o que ele realmente é. E quando ele vai mal, quando já aconteceu em outros clubes, as críticas são de que ele é pior do que ele realmente é. Então ele diz que prefere, para não prejudicar o seu trabalho, dar olhada nesse tipo de situação nas redes sociais. Perguntei para ele em relação a essas 3 partidas que ele fez com a camisa do Ceará, se ele acha que foi bem, se ele acha que é isso mesmo, se pode melhorar, como é que ele avalia a sua participação nos 3 jogos em que jogou e foi titular no Ceará. Veja aí o que ele respondeu. Bom, graças a Deus, nesses 3 jogos eu pude dormir com a consciência tranquila de que eu fiz o meu melhor, que às vezes o goleiro depois do jogo fica preocupado, podia ter feito algo melhor naquele lance. E graças a Deus eu não tive esse pensamento. Todos os lances eu acho que eu fiz o que eu pude fazer de melhor. As decisões, a gente tem pouco tempo ali para tomar decisão. E eu acho que todas as minhas decisões foram corretas, graças a Deus, né? E tem que manter isso porque é um campeonato longo e tem que estar preparado, né? Como eu disse, eu estava preparado e tive a oportunidade, graças a Deus, dei conta do recado. E eu concordo, realmente o Bruno foi muito bem nessas 3 partidas e, como ele disse, pode dormir o seu sono tranquilamente se continuar jogando assim. Acredita o Bruno que o time está preparado para superar a pressão? Tem certeza de que o Ceará vai fazer um grande jogo contra a equipe do Avaí e que o time precisa dar uma resposta para essa situação que está aí. Por enquanto, o Bruno é o titularíssimo. O Richard, inclusive, está entregue ao departamento médico. Ele sabe que um dia, né, próximo, o Richard vai voltar e ele acredita nessa disputa entre goleiros. Ele acha que não há problemas, né, o goleiro disputar com o outro. Ele entende tudo isso, ele trabalha isso com tranquilidade. Entendeu quando o Barroca optou pela volta, pelo retorno do Richard como titular. Diz que respeita muito o Richard, que percebe que o Richard também o respeita. Então, essa decisão vai ficar com o técnico Eduardo Barroca. Hoje, nós tivemos o treino do Ceará 100% fechado. Você observa aí, o portanto fechado. Não pudemos entrar para acompanhar o treino do Ceará. Ficou entre atletas e comissão técnica. O Barroca falou na sua última coletiva que tinha esse pequeno tempo, que é exatamente o de hoje, para corrigir erros, para corrigir defeitos, para tentar acertar a equipe para essa partida contra o Avaí. Acho que muita conversa também deve acontecer. O Ceará, como disse o Bruno, precisa de um grande resultado contra a equipe do Avaí. Acredito que mudanças possam ser feitas também na equipe. São questões que o Barroca vai decidir com o seu time para essa partida desta quarta-feira, às 7 da noite, contra o Avaí, no Castelão.